Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa sexta-feira misteriosa. Hoje eu trago para vocês a história de Madeleine McCann. É uma das mais conhecidas e trágicas desaparições de crianças em todos os tempos. Madeleine, uma garotinha britânica de apenas 3 anos de idade, desapareceu de forma misteriosa enquanto passeava com a sua família no resort em Portugal. Até hoje é um dos casos mais conhecidos, misteriosos e cheios de teorias assustadoras sobre o que realmente aconteceu com Madeleine. Vamos conhecer essa história? Madeleine nasceu na Inglaterra em 2003. Ela é filha de Gerry e Kate McCann, ambos são médicos. Ela também é a irmã mais velha. Os seus irmãos eram gêmeos e se chamam Sam e Amélia. Os McCann, junto com alguns amigos, resolveram tirar férias num complexo extremamente grande conhecido na Praia da Luz em Portugal. Se chama o Ocean Club. O Ocean Club ele é um complexo que tinha várias piscinas, quadras de tênis, tinha um restaurante lá dentro, restaurante mesmo que eles gostavam de ir à noite, curtir com os amigos, era o Tapas, que era bem próximo de onde eles estavam acomodados. Era o resort completaço, um excelente local para ir em família. Só que assim, eles optaram em não adquirir o serviço da creche noturna, porque segundo eles, as crianças iam estar muito cansadas, provavelmente iriam ficar irritadas, chorosas, então eles resolveram fazer de uma forma diferente. Eu até entendo por esse lado, mas eu particularmente não teria feito assim. Eu sou mãe também, então eu acho que eu teria levado uma babá de confiança para ficar o período noturno com meus filhos, ou eu combinaria com meu marido, uma noite você vai, na outra eu vou, ou nenhum dos dois iria, a gente ficaria lá dentro do apartamento descansando mesmo junto com as crianças. Mas cada pessoa pensa de uma forma diferente, então eu não julgo eles. Eu até entendo o motivo deles não querer optar por esse serviço, consigo compreender e entendo a forma que eles resolveram reajustar em relação a isso. Mesmo não fazendo, não faria dessa forma, eu compreendo. Então assim, o que eles resolveram fazer? Combinaram o seguinte: durante o dia a gente fica com as crianças, brinca bastante, vamos pra piscina, vamos pra praia, gastamos a energia delas bastante. Vai chegar o final da noite, eles vão estar extremamente cansados. A gente dá janta, dá banho e coloca pra dormir. Assim que eles dormirem, a gente se arruma e vamos para o restaurante. Lá do apartamento dos McCanns para o restaurante, gente, era somente 50 metros, era perto, era 50 metros em linha reta, atravessando a piscina. Porém, para você ir, você tinha que ir por fora, pela borda da piscina, então dava em torno de 90 a 100 metros andando. Mas é como o Jerry falou, que era tão perto que parecia que ele estava jantando no quintal de casa, de tão perto que era. E aí eles combinaram o seguinte: vamos deixar as crianças dormindo, a gente fecha a janela, tudo, deixa o quarto bem arrumadinho, escuro, e a cada 20 a 30 minutos, um de nós dois vai lá olhar para ver se eles continuam dormindo, se eles estão bem, se eles acordaram. A gente vai lá e dá uma olhadinha como é que eles estão. Ele falou: beleza, tranquilo, vamos fazer assim. E deu super certo. Nos primeiros dias não aconteceu nada, foi super tranquilo, eles curtiram com os amigos, até que no dia 3 de maio as coisas não aconteceram como eles imaginavam. Eles foram assim, arrumaram, brincaram com as crianças dormiram e foram lá pro Tapas. Eles até falaram que a Madeleine chegou tão cansada que ela dormiu super rápido e eles foram até mais cedo pro restaurante. Eles foram por volta das 8h30 mais ou menos. Eles foram um dos primeiros a chegar. Foram pro restaurante. Quando deu 9 horas da noite, o Jerry foi lá ver como é que estavam as crianças. Ele entrou, foi lá no quarto, olhou, viu que estava tudo bem, que estavam dormindo, voltou e saiu pelo portão do fundo. E ele deixou o portão do fundo destrancado, porque a Kate logo em seguida iria olhar, né? Quando deu 9h30, era o horário da Kate ir. Só que um amigo dela estava indo ver os filhos dele. Ele falou: Kate, não precisa, fica aí curtindo, eu vou lá ver meus filhos, eu aproveito e passo no seu apartamento e vejo como é que estão as crianças. Então tá bom. E ele foi. No que ele chegou lá no apartamento, ele viu que tava meio claro assim lá dentro do apartamento, mas ele ouviu algo mexendo, como se tivesse um dos bebês querendo acordar e dando uma mexida, mas mexia um pouquinho, logo parou.
Então ele pensou, tá tudo bem, estão dormindo, estão aí dentro, estão dormindo, não tem ninguém chorando, só deu uma mexida, mas parou, beleza. Ele não chegou a abrir a porta e entrar dentro do quarto para ver. Ele só ouviu e ficou por isso mesmo. E foi embora. Chegou lá, falou, fui, olhei, tá tudo certo, tá tudo bem, pode ficar tranquila. Beleza, 9h45, uma amiga deles foram ver o filho. E essa amiga viu um homem próximo ao apartamento dos McCanns, mas do outro lado da rua, andando rápido com uma criança pequena no colo dormindo. E essa criança estava com um pijama claro. Aparentava ser mais ou menos a idade da Madeleine. Só que ela não conseguiu ver direitinho quem que era ou a criança, sabe? Ela não teve uma visualização muito boa. Mas ela achou que era um pai levando a filha pro apartamento e tal, e ficou por isso. Às 10 horas, a Kate foi olhar as crianças. E essa amiga não olhou porque 9h30 já tinha uma pessoa olhar, então ela não foi no apartamento dos McCanns. Então às 10 horas a Kate foi. Chegando lá, a Kate viu que a porta estava mais aberta do que o normal, porque geralmente eles deixam só um vãozinho, estava bem abertazinha e estava muito claro dentro do quarto. Mas ela olhou, viu, porque assim, a vista, quando ela olhava, abria a porta para olhar, dava para ver o berço dos gêmeos. Só que a cama da Madeleine era aqui no canto da parede, então a visualização não era tão boa. Mas ela viu os gêmeos lá e falou, tá tudo bem. No que ela pensou em voltar, a porta fechou de uma vez, uma corrente de ar passou e fechou a porta. Aí ela estranhou, falou, opa, a janela estava fechada. Aí ela abriu. No que ela abriu a porta completamente, ela viu a janela aberta, a persiana levantada. E no que ela olhou para a cama da Madeleine, a Madeleine não estava mais lá, tinha sumido. Gente, eu imagino o desespero dessa mãe. Nossa, deve ter sido... Gente, eu acho que ela ficou sem chão, sabe? Uma dor, uma facada no coração, a pressão deve ter caído. Nossa, deve ter sido, assim, a pior sensação do mundo. E aí, eu acho que no que ela viu que a Madeleine não tava, o que ela fez? Entrou em desespero, claro. Saiu correndo. Foi correndo lá pro Tapas, avisar pro marido, avisar pros amigos que alguém levou a Madeleine. Por quê? Algumas pessoas estranhas dela chegar e falar, alguém levou a Madeleine, alguém levou a Madeleine. Mas eu também pensaria assim, porque o andar deles era o primeiro andar, então era muito baixa a janela, dava pra pular pela janela, sabe? E ela viu a janela aberta, a janela ela tinha deixado fechada. Então assim, é mais que natural a gente pensar que alguém levou do que a criança se levantar sozinha e ir embora. Eu também pensaria da forma dela, até mesmo porque a porta estava mais aberta do que o normal, sabe? Então tinha muitas coisas que indicavam que realmente alguém entrou dentro do quarto e levou a criança. E aí ela chegou desesperada, gritando tudo, aí todo mundo, os amigos já começou a procurar, o marido já foi lá pra recepção, tá? Avisar que a criança tinha sumido, que a Madeleine tinha sumido, eles falaram com os funcionários para juntar uma equipe de busca para tentar encontrar ela lá dentro do complexo. Nisso a Kate voltou para o apartamento porque os gêmeos tinham ficado lá dormindo. Umas pessoas pensam, nossa, sumiu uma criança, deixou os gêmeos sozinha para ir lá chamar. Mas eu imagino que não era desespero, acho que ela só pensou em falar pro marido dela para começar a buscar a Madeleine, sabe? Então ela avisou correndo, voltou para o apartamento correndo, ficou com os gêmeos e ao mesmo tempo ela solicitou um outro apartamento para colocar os gêmeos em um outro apartamento. Aí ela ficou lá com eles e aí nisso os amigos procurando, o marido dela, todo mundo procurando. E aí as pessoas lá do complexo começou a ver aquele movimento, começou a procurar saber o que estava acontecendo. Aí falaram que tinha uma criança desaparecida. E aí todo mundo fez um grupo de busca muito grande. Funcionários, com os hóspedes do hotel, com as pessoas da redondeza, todo mundo começou a procurar fora do complexo. Então juntou uma equipe muito grande procurando a Madeleine. E nisso, várias pessoas ficam entrando dentro do quarto onde a Madeleine estava. Procuraram dentro do guarda-roupa, jogaram roupa, as roupas estavam no guarda-roupa, jogaram no chão, jogaram em cima da cama, procuraram embaixo da cama. Muitas pessoas entrou e saiu lá dentro do apartamento dele. E na hora, tipo assim, eu sei, nós sabemos que o ideal é não deixar ninguém entrar. Por quê? Porque quando a polícia chegar e for procurar pistas, procurar algum DNA, alguma coisa para descobrir quem que pode ter raptado, então é ideal não mexer no local, deixar o local isolado. Mas ao desespero, a Kate, nossa, a cabeça dela devia estar a mil, desesperada, implorando para Deus para a filha dela voltar, sabe? Então acho que na hora ela não pensou nisso, ela estava agindo emocionalmente, não racionalmente, e isso é mais do que natural. Então muita gente entrou e saiu do apartamento. E aí quando eles viram que não encontrou ela no complexo e nem ao redor do complexo, foi quando acionaram a polícia. Então eles demoraram em torno de 20 minutos para acionar
acionar a polícia. E a Kate lembra de ouvir os amigos falando, mas o marido tem que ir pra fronteira, tem que ir pra fronteira, tem que fechar a fronteira, porque lá do complexo, pra sair do país era em torno de 1h30. Então, assim, alguns amigos entrou no carro e foi pro rumo da fronteira pra ver se via algo estranho, algo suspeito, até a polícia chegar. E a polícia demorou a chegar, e quando a polícia chegou e foi isolar o quarto, já não tinha como eles coletar provas, porque o quarto já estava todo revirado, até ficava parecendo que alguém assaltou o quarto de tão revirado que estava. Vários DNA pelo quarto inteiro, várias pegadas de mãos, de pé. Então, assim, infelizmente isso atrapalhou muito a polícia investigar quem realmente pode ter raptado a criança. Inicialmente trabalharam com a ideia de que a Madeleine acordou, não viu os pais e saiu do quarto à procura dos pais e acabou se perdendo. Mas quando a amiga comentou, vocês lembram lá da história da amiga dela? Que a amiga dela falou que viu um homem com uma criança pequena no colo, que aparentava ser da idade da Madeleine, andando de forma rápida e próximo ao apartamento deles. Quando ela contou isso, eles imaginaram que provavelmente ela foi raptada por volta das 9h30 da noite até as 10. Então a amiga pegou, quando aconteceu o sumiço, a amiga pensou: nossa, será que eu presenciei o rapto da Madeleine sem saber? E ela contou pra polícia, aí já começaram a mudar a forma de pensar. Aí já começaram a pensar que ela realmente foi sequestrada. E assim, deve ter sido uma situação muito difícil pra família. As pessoas que estavam hospedadas lá, uma das mulheres relataram, um dos hóspedes relatou que a Kate gritava, chorava desesperada atrás da Madeleine, que foi assim uma das cenas que marcou muito ela, que ela nunca viu uma pessoa gritar, chorar tanto em desespero como ela viu a Kate no dia. Então, assim, foi desesperador para Kate. Foi uma situação muito difícil para a família toda. Eles procuraram, não encontrou, a polícia não conseguiu pistas, ficou procurando a Madeleine até por volta da 1, 2 horas da manhã. Aí eles pararam porque estava muito tarde e iam retornar no outro dia cedo. Aí antes mesmo dos policiais chegarem no dia cedo, a Kate e o Jerry já tinha levantado e já estava procurando a Madeleine, sabe? E aí a polícia começou, né, a investigar, a tentar descobrir o que aconteceu, tudo. E aí a Kate e o Jerry resolveu acionar a mídia e levou o desaparecimento para a mídia internacional, que eu imagino que foi uma forma que eles pensaram, é uma forma da gente tentar recuperar nossa filha. Vamos dar recompensa para quem trazer informações, ou se devolverem ela, a gente recompensa a pessoa. Vamos deixar conhecida internacionalmente, porque caso qualquer pessoa veja uma criança parecida com ela, eles vão ligar na hora e vão nos contar. Então, assim, foi a forma que eles encontraram de tentar ajudar na investigação, que é fazer com que o acontecimento se tornasse algo público, como todas as pessoas do mundo todo soubessem disso, para auxiliar a eles conseguirem mais pistas. E deu certo, assim. Muitas pessoas começaram a relatar de criança parecida com a Madeleine, descrições com um homem estranho, não sei o que, mas quando a polícia investigava, descobria que não era ela. Mas assim, chegou muitas informações para a polícia de crianças que aparentavam ser parecida com ela, e também teve um outro casal que estava lá dentro do complexo, que por volta das 9h50, parece 9h50, 9h55 da noite, eles viram realmente um homem com uma criança dormindo no colo. A criança estava dormindo, às vezes eu faço assim, fica parecendo que ela tá dormindo deitadinha assim, não, estava dormindo no ombro, estava com a cabecinha no ombro dele. Então uma criança dormindo mesmo no ombro do homem, e o homem estava andando meio que apressado, como se estivesse correndo com pressa. Então, além da amiga, teve um outro casal que também viu esse homem com essa criança. Então, assim, tudo indica que ela realmente foi sequestrada. E aí começa toda aquela investigação, e a mídia em cima, todo mundo em cima, todo mundo tentando auxiliar, tentando descobrir o que aconteceu. E assim surgiu várias teorias. Teve teoria de que a primeira, né, que é aquela que eu falei lá no início, que a Madeleine tinha saído sozinha, mas foi descartada. A outra é que Madeleine foi raptada para tráfico humano, para adoção, sabe? Porque assim, lá na Praia da Luz tem muito isso, tem muito acontecimento em relação a isso, de pessoas que são levadas e depois são vendidas para adoção, sabe? Adoção de outros países. Também teve teoria de que os pais teriam matado ela, mas sinceramente eu não acredito muito nessa teoria, porque assim, eles, segundo a teoria, é que ela era uma criança muito agitada e provavelmente ela não queria dormir.
E aí eles foram lá, medicaram ela para que ela dormisse. E aí deram uma quantidade maior e ela teve overdose, veio a óbito. E toda essa história foi inventada pelos pais e pelos amigos para poder esconder o corpo dela, para que não descobrissem que ela tinha morrido acidentalmente. Mas eu não acredito, por quê? Primeiro, porque eles são médicos. Eu acho difícil eles darem uma dosagem errada. Segundo, como relataram, a Kate entrou em desespero total. Então, assim, é difícil você fingir um desespero sabendo que sua filha já tá morta. Então, assim, eu acredito que realmente ela desesperou porque a filha realmente sumiu. Não acredito que os pais tenham matado a filha, até mesmo que até hoje eles buscam por ela. Eles pagaram detetives particulares para tentar encontrar a Madeleine. Quando a polícia encerrou o caso da Madeleine, eles reativaram o caso, eles contrataram detetives, gastaram muito dinheiro procurando a filha, eles procuram ela até hoje. Então eu realmente não acredito que isso tenha acontecido, que eles tenham matado a própria filha. Então, para mim, eu descarto essa teoria, mas cada um com sua opinião. Vocês deixam depois aqui no comentário o que vocês acham, tá bom? E aí a polícia não conseguiu encontrar nenhum suspeito, nada que comprovasse o sumiço ou a morte de Madeleine. E eles encerraram o caso e colocaram a Madeleine como morta. O que acontece? Antes da polícia, quando eles encerraram a investigação, foi quando os pais, a Kate e Jerry, pagaram uma investigação particular por fora. Porque enquanto a polícia encerrou e deu uma carta de óbito falando que a filha deles estava morta, eles não acreditam. Eles acreditam que ela ainda está viva. Então eles começam a pagar detetives particulares para procurar a Madeleine. E esses detetives acabam tendo algumas provas que tudo indica que ela ainda seja viva. Mas eles não falam sobre isso, nem quais foram essas provas coletadas. Porém, teve uma reviravolta em 2020. A polícia alemã pediu para reabrir o caso da Madeleine. Por quê? Porque um alemão foi preso e se tornou um dos principais suspeitos de ter raptado Madeleine. O nome dele é Christian Bruckner. Esse homem estava na região da Praia da Luz quando Madeleine desapareceu. E assim, um pouco antes da Madeleine desaparecer, ele morava num trailer e ele estava bem distante lá do resort. Ele não estava próximo do resort, ele estava num local mais distante. Mas lá ele fez uma amizade com uma menininha, mais ou menos a idade de Madeleine, por volta dos 4 anos. A Madeleine tinha 3 aninhos quando desapareceu, mas já ia fazer 4, essa criança tinha uns 4 anos, era loira igual a Madeleine, e ele ficou muito amiguinho dessa criança, e a mãe não viu malícia e deixou que a amizade continuasse. Só que o avô percebeu algo meio estranho. Ele questionou a mãe disse que eles eram amigos, que não tinha nada demais, mas o avô ficou com uma pulguinha atrás da orelha. Então ele resolveu conversar com o Christian, e ele foi lá no trailer, conversou com o Christian, e ele empolgou na conversa lá e chamou ele para entrar dentro do trailer, foi mostrar o trailer. Só que o Christian soltou o seguinte: esse trailer é tão grande que dá para mim esconder uma pessoa pequena e ninguém vai descobrir. Nessa hora o avô já ligou o alerta: se esse homem enfia minha neta aí dentro e desaparece com ela. Aí o que ele fez? Relatou a conversa com a mãe, falou que era meio suspeita, pediu para a mãe afastar do Christian. Ele mesmo começou a cortar e a poldar e não parou de deixar a menina ficar sozinha com o Christian. E aí o Christian foi afastando da família e saiu lá da redondeza. E aí o que acontece? Poucos dias depois, o Christian recebeu uma ligação lá perto do resort onde estavam hospedados McCann. E aí a história você já sabe o que aconteceu. Essa ligação ele recebeu por volta das 9 horas da noite. Ele estava a poucos quilômetros do apartamento. E aí provavelmente foi ele que raptou Madeleine. Eu acredito que ele tenha sim recebido às vezes algum trabalho, alguém tenha encomendado para ele uma criança loira, branca, por volta dos 3, 4 anos. Ele tentou com uma criança, não deu certo e acabou conseguindo com a Madeleine. Provavelmente ele observou a família dela, observou a rotina deles, percebeu as falhas e aproveitou dessa oportunidade para estar raptando a Madeleine. Então assim, ele se tornou o principal suspeito do caso, mas ainda não tem nada concreto, são só suposições. Ele não fala nada sobre o caso, sabe? Então assim, não se sabe ao certo o que realmente aconteceu, mas o caso foi
reaberta, a polícia voltou a investigar e eu torço muito para que eles consigam descobrir o que realmente aconteceu com a Madeline, para que possa trazer paz para a família, para os pais dela. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje, conhecer um pouquinho mais sobre a história da Madeline. Por mais que ainda é um mistério, não teve uma conclusão do caso, a gente torce para que um dia a família descubra o que realmente aconteceu e, caso ela esteja viva, que eles possam se reencontrar. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham sobre essa história, quais são as suas teorias, qual é o próximo caso que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para o canal. E não se esqueçam, quarta-feira tem a nossa quarta-feira de histórias sobrenaturais. Conto com vocês, até a próxima!